Bom, pessoal, para continuar o conteúdo, né, de forma assíncrona, né, já que nós passamos 2 horas falando só sobre classificação botânica, então eu vou deixar esse momento para vocês também gravado, como um momento assíncrono, tá, para a gente finalizar esse conteúdo de hoje com a constituição química das plantas. Então, nós estamos. Está perdido aqui. Bom, nós estamos iniciando o bloco 2, né, que é Botânica de Plantas Medicinais, e a proposta de hoje é tratar sobre os grupos taxonômicos e seus constituintes químicos. E para tratar sobre os grupos taxonômicos, eu apresentei para vocês alguns aspectos históricos, né, sobre a classificação botânica, que é importante para o entendimento do que são categorias taxonômicas, né? Então, como vocês viram, as categorias taxonômicas, elas existem para padronizar ou organizar os diferentes organismos. Aí, no caso das plantas, né, e dos animais também, existe uma categoria taxonômica mais ampla, que é o reino, né, e vai essas características elas vão se afunilando, porque vai diminuindo o número de espécies que vão entrando dentro de determinada categoria taxonômica. Então, nós temos essa categoria mais ampla, que é o reino, aí abaixo vem filo, depois classe, depois ordem, família, gênero, até chegar em espécie, que é a categoria taxonômica mais específica, né, que é única. Então, não existe outra espécie além daquela que tem aquele nome e aquelas características. Bom, então, vamos dar um exemplo para vocês sobre a rosa, né, uma flor, a rosa. Ela é uma espécie do gênero rosa, e o nome específico dela é rosa gálica. Então, rosa gálica é o nome da espécie, que está presente dentro do gênero rosa. O gênero rosa é um dos gêneros da família Rosaceae. A família Rosaceae é uma das famílias da ordem Rosales, e a ordem Rosales é uma das ordens dentro da classe das angiospermas. E as angiospermas estão presentes dentro do filo das traqueófitas, que são as plantas vasculares. E as plantas vasculares estão dentro da maior categoria taxonômica, que é o reino plantar. Ok? Bom, só que para falar agora, né, do nosso último tópico da aula, que é a constituição química das plantas, nós precisamos falar sobre o metabolismo vegetal. E também, para falar de metabolismo vegetal, nós precisamos relembrar a estrutura corporal das plantas e, a partir disso, refletir sobre a sua constituição química, certo? Então, as plantas, elas possuem uma estrutura corporal variada, que é formada primeiro por átomos, esses átomos se organizam em moléculas, as moléculas podem se agrupar e formar macromoléculas, essas macromoléculas vão formar as células, e as células vão formar tecidos, os tecidos formam órgãos, e assim se forma toda a estrutura corpórea da planta. Então, de um modo geral, as plantas, elas são organismos formados por diferentes tipos de moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas e íons, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo da estrutura corpórea de um vegetal. Então, em detalhes ali, né, nas folhas, por exemplo, a gente pode observar a setinha puxando os detalhes das células existentes nas folhas. Logo no caule, a gente vê uma organização dos tecidos, né, dos tecidos do sistema vascular, do sistema de sustentação, assim como nas raízes, né? Só que, assim, do que é formado, né, essa estrutura corpórea, do modo geral? Qual é a constituição química desse corpo das plantas? Nós podemos dar exemplos aqui, né, de duas moléculas básicas que estão presentes aí nas plantas. Que aqui em cima a gente pode ver a celulose, que é um tipo de molécula que está presente na parede celular.
que é uma característica específica da célula vegetal. E aqui embaixo, né, junto dessa imagem de uma folha, a gente pode observar uma molécula de clorofila, que também é uma, não vou dizer que é uma exclusividade da célula vegetal, até porque existem as cianobactérias, e as cianobactérias fazem fotossíntese porque elas possuem molécula de clorofila. Tá? Mas, do modo geral, né, as plantas, né, apresentam a molécula de clorofila. Como vocês podem observar, são moléculas orgânicas, né? Porque as moléculas orgânicas apresentam uma estrutura básica composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, no caso aqui da celulose, a gente consegue observar cada ponto aqui dessas linhas é um carbono. E esse carbono ele tem ligações químicas com outros carbonos e também com oxigênio e hidrogênio. Tá? Tanto na forma isolada, ou na forma de hidroxilas, ou até mesmo hidrogênio separado. Tá? Então, basicamente, qualquer tipo de organismo apresentam esses três elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, que formam as chamadas moléculas orgânicas. Né? Mas que exemplo a gente poderia dar de moléculas inorgânicas que ocorrem nas plantas? Eu vou voltar aqui na imagem anterior, né? Aqui nessa imagem dessa planta, né, nesse esquema dessa planta, a gente vê essa estrutura corpórea do corpo do vegetal e vê também ali, né, um esqueminha de entrada e saída de gases. Esses gases ali, oxigênio, gás carbônico e a água que sai ali na forma de vapor, então na forma gasosa, elas apresentam carbono. Das que apresentam carbono, somente o CO2, né? Só que ele não é considerado, o gás carbônico, não é considerado uma molécula orgânica, porque não tem aquela constituição básica, né, de carbono, hidrogênio e água, e é uma molécula também muito simples. O oxigênio, ele tá O2, então já são dois átomos formam uma molécula, é uma molécula que não tem carbono, tá? Mas ela também não tem aquela constituição básica, carbono, hidrogênio e oxigênio. E a água também nem tem carbono, assim como o oxigênio. Então, essas moléculas são consideradas moléculas inorgânicas. Tá? Só que além de moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas, as plantas também absorvem íons, especialmente do solo. Tá? Esses íons, né, eles fazem parte, muitas vezes, da estrutura do corpo do vegetal, né, estrutura física, mas também faz parte de processos químicos que acontecem. Dentre esses elementos, a gente pode considerar aqueles nutrientes que são essenciais para as plantas, macronutrientes e os micronutrientes. Aí, como exemplo dos macronutrientes, a gente pode citar o nitrogênio, o potássio, o fósforo, o cálcio, o magnésio. Dentre esses aqui, o nitrogênio, ele é um elemento que é absorvido pelas plantas, só que normalmente não é na sua forma iônica, tá? Ele é absorvido na forma de molécula inorgânica, como amônio ou nitrato, pelas plantas, mas ele é um tipo de elemento que tem função estrutural na planta. Por exemplo, eles estão presentes aqui na molécula de clorofila, que estão vendo aqui nessa parte maior aqui da molécula, a gente pode observar ligações contendo nitrogênio e também um átomo de magnésio ali no centro. Então, o magnésio também é um macronutriente e ele está fazendo função estrutural dentro da molécula de clorofila. Bom, opa. Certo. Aí, dentro desses outros elementos, a gente pode citar o potássio. O potássio, ele não faz parte dessa organização física do corpo da planta, mas ele tem função muito especial na fisiologia, ou seja, no funcionamento do corpo do vegetal. Já ouviram falar das bombas de sódio e potássio? Normalmente estão envolvidas aí com a turgescência, plasmólise de células, e dentre outros fatores, outros processos,
até mesmo na produção de energia. Então, ele é utilizado pela planta na forma iônica, tá? E também associado a outros átomos formando moléculas. Bom, passando adiante, a gente pode considerar, então, que o corpo da planta, ele é uma estrutura física formada por átomos que formam moléculas, que formam tecidos e órgãos. Só que não é só isso o corpo da planta. Existe uma complexidade de reações químicas que permitem a planta viver. Tá? E dentre essas reações químicas, eu gostaria de mostrar algumas aqui para vocês, né, só para a gente ter uma ideia. Talvez vocês já tenham visto isso, né, em bioquímica, muito provavelmente. E nessas reações que acontecem dentro do corpo da planta, a gente tem a noção da quantidade de compostos químicos que são tanto utilizados primariamente, né, como no caso eu citei a absorção de nutrientes, né, pelo solo, que vão compor moléculas, né, vão ter essa atividade mais fisiológica, e também tem esse papel de moléculas e macromoléculas se transformando, né, se modificando, se transformando em outros tipos de moléculas que vão atuar em diferentes fases do desenvolvimento ou mesmo no cotidiano de vida das plantas para o seu pleno funcionamento. Então, aqui, ó, eu tenho uma das reações, um grupo de reações, né, mais importantes para as plantas. Então, esse, como vocês podem observar, né, é um ciclo, talvez à primeira vista, assim, você já viu que é um ciclo, já pensou, ciclo de Krebs, mas não. Essa é uma das reações que ocorre na fase escura da fotossíntese. Talvez vocês viram em bioquímica que a fotossíntese é dividida em fase clara e fase escura. Na fase clara é aquela de recepção da luz, né, para a transformação daquela luz em energia que a planta consiga utilizar, né, o ATP e o NADPH, o NADH. E, posteriormente, esses poderes redutores vão ser utilizados em outro momento. Tanto o poder redutor, quanto também o dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico que entrou, lembra naquele esqueminha lá do gás carbônico entrando na folha e sai oxigênio? Mas não é tão simples assim. Gás carbônico entra e sai por outro lado como oxigênio. Não, ele entra nessa reação aqui, né, nesse ciclo de reações, que é o ciclo de Calvin. Se vocês observarem aqui, ó, logo aqui na entrada, né, o dióxido de carbono se une com a enzima rubisco para transformar esse substrato inicial, que é a ribulose 1,5-bifosfato. E assim segue, gente, uma série de reações químicas com saída, com entrada de energia, né, a utilização dos poderes redutores lá da fase clara da fotossíntese, né, até esse ciclo aqui para a formação de não só de energia, né, de utilização da energia, mas sim para a formação de esqueletos de carbono. Por exemplo, logo no começo aqui, ó, vocês estão vendo que sai, é formado o 3-fosfoglicerato, uma das moléculas fica aqui, continua no ciclo, e a outra molécula de 3-fosfoglicerato vai para outra etapa fisiológica do corpo da planta. Tá? Um outro exemplo de reação aqui. Então, ó, no ciclo de Calvin, que são produzidos os carboidratos mais simples de 3-carbono, que vão ser utilizados em outras rotas para formar outros tipos de moléculas. Aqui é um outro tipo de reação também que é essencial para a vida da planta, né? Primeira vista, assim, é o que vocês conseguem observar. Então, tem uma membrana plasmática, tem ali, né, um complexo proteico que serve de transporte de íons, né? Existe troca de íons entre um lado e outro, né? Dessa membrana, então para fora e para dentro da célula. O que mais? Tem ali exemplos de elétrons e está sendo ocorrendo transporte de elétrons, logo ali no final tem transporte de produção de energia, né, em ATP. Então, essa daqui é a reação primária, né, que é de recepção de luz solar pelas plantas. Então, é aqui que é formado um pouco de ATP e de poder redutor que vai naquela fase que eu mostrei anteriormente, que é o ciclo de Calvin. Então, aí, ó, uma série de moléculas inorgânicas e também de íons trabalhando
para ir para uma próxima fase, que é essa do ciclo de Calvin, né? Para a utilização do gás carbônico, incorporando ele para a formação de moléculas orgânicas, tá bom? Aí aqui, ó, eu tenho uma outra reação, um outro conjunto de reações que são muito importantes para a sobrevivência das plantas. Aqui, que é o famoso ciclo de Krebs, né? Então, nós temos sempre que, né, o ciclo começa com um substrato, que é o acetil-CoA, aí, por meio da ação de enzimas, esse substrato inicial, ele é transformado, entra mais aqui poder redutor, sai gás carbônico, e assim vai, e, e o ciclo retorna, né, ali para o acetil-CoA. Só que nesse meio termo aqui, ó, vai sendo produzido uma infinidade ali de moléculas orgânicas que também vão para outras rotas, tá? Então, o ciclo de Krebs é só uma das rotas da respiração, né? Então, a respiração começa lá na glicose, tem a rota das pentoses fosfato, aí depois vem o ciclo de Krebs e termina com o, o transporte de elétrons lá dentro da mitocôndria, né? Então, olha só, a gente pode observar aqui também mais uma infinidade de moléculas orgânicas, inorgânicas, de íons, todo trabalhando para manter o funcionamento das plantas, certo? Aí aqui também temos um exemplo, esse aqui talvez seja mais difícil para vocês, que é o metabolismo de lipídios. Nesse caso, especificamente, acontecendo a mobilização de reservas de lipídios para o uso pelas plantas. Bom, aí a gente chega, né, no ponto, né, de metabolismo vegetal. Quem assistiu aquele vídeo que eu postei, né, que era uma introdução sobre as plantas medicinais, lá eu falei um pouquinho já sobre metabolismo primário e metabolismo secundário. O metabolismo primário, ele também tem esse nome de metabolismo energético vegetal, que é o metabolismo que vai promover os requisitos básicos para a sobrevivência da planta. Então, o metabolismo primário envolve um conjunto de processos metabólicos que desempenham uma função essencial no vegetal. Aí, quais são esses processos? Né? Como os que eu citei: a fotossíntese, a respiração, também a assimilação de nutrientes, não só a absorção, mas a assimilação, que envolve também uma série de reações químicas dentro das plantas, o próprio transporte de solutos, né, que acontece ali, a produção de carboidratos pela fotossíntese, eles são distribuídos pela planta. E existe uma série de reações que são necessárias para isso, para seu armazenamento, para sua utilização em outros órgãos da planta. Os produtos do metabolismo primário são chamados de metabólitos primários. E esses metabólitos primários, eles têm uma distribuição que a gente chama de distribuição universal no reino das plantas, ou seja, todas as plantas possuem, independentemente de qual categoria taxonômica, né? Se são mais alguns grupos de vegetais são mais familiarizados do que outros, ou outros estão mais distantes filogeneticamente, todos eles vão possuir um metabolismo primário e vão produzir os mesmos tipos de metabólitos primários, que são carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios. Tá? Então, aqui tem um resumão, né, desse metabolismo primário, o metabolismo energético vegetal, que se inicia ali na fotossíntese, através das reações luminosas. Aí depois vem a transformação, né, do gás carbônico em carboidrato e também produção de oxigênio, que serve tanto para as plantas quanto para nós, enquanto animais e outros organismos que utilizam o oxigênio. Esses carboidratos que foram produzidos ali na fotossíntese, eles vão ser utilizados como substrato no processo de respiração, né? No processo de respiração vai ser produzido ATP, que é a nossa fonte de energia. E ainda assim vai gerar um outro tipo de substrato, que é o gás carbônico e água, e volta para o processo de novo. A planta pode reutilizar esse gás carbônico, aí transformar ele novamente através do processo da fotossíntese. Então as plantas respiram, né, vão utilizar esse oxigênio e vão liberar gás carbônico, mas está em constante renovação dentro da planta. Tá? Bom,
Então, nós temos, né, esse lado do metabolismo primário, né, que são produzidos metabólitos primários, são essenciais para o funcionamento das plantas, né, funcionamento regular. E dentro do metabolismo secundário, a gente tem um conjunto de processos metabólicos que não desempenham uma função direta no crescimento e desenvolvimento vegetal, tá? Então, quais são os processos que têm função direta no crescimento e desenvolvimento vegetal? Como a gente comentou ali, o fotossíntese, respiração, transporte de solutos, translocação de nutrientes, né, que é a mesma coisa que transporte de solutos, síntese de proteínas, assimilação de nutrientes e assim vai, né? Sem isso, sem esses processos, não existe planta viva, tá? Mas no metabolismo secundário, ocorre a produção de compostos, que são os metabólitos secundários, que desempenham funções importantes na planta também, tá? Mas se ele não seria assim essencial para o crescimento e o desenvolvimento do vegetal, por que as plantas produzem metabólitos secundários, né? Se eles não estão envolvidos diretamente na, no crescimento e desenvolvimento do vegetal. Vocês conseguem imaginar? Bom, os metabólitos secundários, eles desempenham uma importante função na proteção e na sobrevivência dos organismos. Tá? Então, basicamente, a gente pode considerar que os metabólitos, né, dentro do metabolismo secundário, existe uma série de mecanismos de adaptação das plantas para que elas consigam competir com outras plantas e assegurando a sua sobrevivência. E isso acontece de duas diferentes maneiras, em que as plantas utilizam esses metabólitos secundários para a sua sobrevivência. Seria pela dominância populacional e também para se defender contra inimigos naturais. Então vamos pensar que a gente precisa ter os mecanismos necessários para o nosso crescimento e desenvolvimento, né? Mas também a gente precisa se defender de inimigos naturais, né? E pensando nas plantas. E também garantir a nossa sobrevivência, perpetuando a espécie. Tá? E no caso das plantas, acontece muito com alguns grupos taxonômicos, especialmente dentro das angiospermas, né, que elas têm mecanismos reprodutivos muito mais eficientes que as outras espécies, tá? Que é a de proliferação. Ela quer garantir, né, que a sua prole se estabeleça no ambiente, domine o ambiente, para que, assim, a espécie consiga permanecer. Então, ela vai produzir, né, alguns grupos de metabólitos para garantir a sua dominância populacional. Então, naquele ambiente que ela se encontra, quando ela se reproduzir, ela vai garantir alta produção da sua progenie e um ambiente que seja num ambiente que seja adequado para o crescimento e desenvolvimento da sua progenie. E, enquanto isso, também existem outras classes de metabólitos que vão estar atuando para proteger as plantas ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. A gente vai ver alguns exemplos mais adiante. Bom, os metabólitos secundários, eles apresentam uma distribuição restrita no reino vegetal. O que isso quer dizer? Bom, se eles não têm uma função direta no crescimento e desenvolvimento das plantas, né? Então quer dizer que nem todas as plantas vão produzir os mesmos tipos de metabólitos secundários. E se já se sabe que esses metabólitos eles atuam muito na proteção das plantas, né, na sua sobrevivência, então vai depender muito do ambiente que aquela espécie se estabeleceu ao longo de anos durante o processo evolutivo, né, adquirindo características que tornaram possível ela se adaptar naquele tipo de ambiente em específico. Tá? Então, ela desenvolveu mecanismos de defesa para aquele tipo de ambiente. Então, as defesas vegetais elas devem ter surgido através de mutações herdadas, seleção natural, mudanças evolutivas, e isso tudo
interfere, né, claro, né, ao longo do tempo, nos tipos de metabólitos que as plantas produzem, né, dependendo do tipo de ambiente. Então, as mutações aleatórias nas rotas do metabolismo primário, então lá na fotossíntese, na respiração, na assimilação de nutrientes, pode ter acontecido alguma mutação que afetou ali essas rotas, né, e levar ao surgimento de novos compostos. Esses compostos poderiam ser, por exemplo, compostos tóxicos ou compostos deterrentes para herbívoros ou micro-organismos patogênicos, como fungos e bactérias, né? E por acaso, né, esses compostos secundários que foram sendo produzidos ali por causa de mutações dentro do metabolismo primário, acabaram servindo para as plantas se protegerem. Então, o que seria uma ação deterrente? É quando um animal, né, vamos pensar ali num inseto ao se alimentar de uma planta, numa folha, né, ele vai passar mal quando ele vai se alimentar daquela folha. Não é palatável, incomoda, pode formar espuma e interferir na digestão daquele alimento. Então, o animal ele não vai querer mais se alimentar daquilo porque fez mal para ele, tá? Ou pode ser mesmo até tóxico e levar o animal à morte, tá? Então, é um tipo de defesa que surgiu por acaso através de uma mutação aleatória, né? E como esses compostos foram sendo produzidos e não eram tóxicos para a própria planta, né, que estava produzindo ele, e o custo metabólico da sua produção também não era excessivo, a planta não gastava muita energia para produzir essas rotas secundárias, então aquelas plantas que estavam produzindo aleatoriamente esses compostos secundários, metabólicos secundários, apresentaram maior adaptação reprodutiva, deixando maior número de descendentes e transferindo, assim, as suas características de defesa para as gerações seguintes. Então, por isso que a produção desses metabólicos para as plantas, porque acabou sendo benéfico para a sua proteção e garantindo a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua prole. Então, os produtos do metabolismo secundário são respostas genéticas dos organismos e são ativados em determinado estágio de desenvolvimento ou durante períodos de estresse. Então, principalmente em condições naturais, né, no ambiente natural que as plantas se desenvolveram, evoluíram, é sujeito a inúmeros tipos de variações, de estresses e tudo mais. E sabe-se que as plantas elas acabam produzindo maior quantidade de metabólitos secundários quando elas estão em situação de estresse. Só que existem outros tipos de fatores que influenciam a produção desses metabólitos secundários. Okay? Bom, então, os metabólitos secundários, eles são compostos que apresentam algum tipo de atividade biológica. Se um composto tem atividade biológica, quer dizer que esses compostos eles são capazes de interagir com outros organismos, tá? Então, se a planta está produzindo metabólitos secundários, esses metabólitos secundários podem interferir sobre outros organismos, tá? Se a atividade biológica ela pode ser dividida basicamente em dois grandes grupos. Se os compostos apresentam atividades farmacológicas ou se apresentam atividades tóxicas. Dentre as atividades farmacológicas, normalmente, né, quando a gente vai estudar uma planta que já se sabe pelo conhecimento popular que ela tem alguma ação, a gente faz primeiro uma triagem fitoquímica para saber quais os tipos de compostos que existem nessa planta. E depois a gente faz testes, né? Testes de atividade biológica para verificar se ela tem atividades farmacológicas e ou tóxicas. Aí, dentre as atividades farmacológicas mais comuns que são testadas, é a verificação se esse composto tem ação antimicrobiana, anticâncer, antiúlcera, antifúngica, e assim vai. E também, dentre as atividades tóxicas, a gente pode verificar, eu coloquei só dois exemplos aqui, mas a gente pode citar outros, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em atividade alelopática. A atividade alelopática é um tipo de interação que acontece entre a planta
e outra planta, ou entre a planta e outros tipos de organismos, como, por exemplo, micro-organismos. E essa atividade, antigamente, tratavam a alelopatia somente como sendo uma coisa, uma reação tóxica, tá? Mas já se sabe hoje em dia que existem diferentes tipos de compostos que são produzidos pela planta que podem beneficiar outras plantas que estão ao seu redor. Então, aí existem reações mutualísticas, tá? Mas, normalmente, quando alguém testa uma planta, testa uma atividade alelopática de uma planta, é esperando que ela tenha algum efeito negativo sobre outro organismo, tá? Então, o que seria isso? Pensando no ambiente natural. As plantas podem produzir compostos secundários que têm atividade tóxica. Eu dei exemplo de atividade deterrente, né, que é essa que um herbívoro vai se alimentar de uma folha e vai se sentir mal se alimentando daquela folha e não vai mais querer atacar a planta. Tá? Na atividade alelopática, são liberados diferentes tipos de compostos no ambiente. Pode ser compostos voláteis, né, que são liberados na atmosfera, no ambiente, em torno das plantas, por meio de óleos essenciais. Podem ser outros tipos de compostos, né, como terpenos, alguns tipos de compostos fenólicos e nitrogenados, liberados no solo. E esses compostos vão podem influenciar negativamente sobre as outras espécies que vivem ali. Né? Se uma planta está no ambiente e ela quer dominar aquele ambiente, ela vai tentar evitar, né, ou inibir a competição com outras plantas, competição por luz, por água, por nutrientes. Aí, assim, algumas plantas são capazes de liberar no solo substâncias químicas, ou né, na atmosfera, substâncias químicas que vão afetar o desenvolvimento da outra planta. Tá? Impedindo muitas vezes que as sementes daquelas plantas germinem, ou que a planta tenha um bom desenvolvimento e não vai conseguir se reproduzir. E assim, aquela planta que está liberando esses metabólitos secundários, ela vai conseguir dominar o ambiente mais facilmente. Tá? Mas existem também relações benéficas, como, por exemplo, as plantas podem liberar no solo, né, por meio das suas raízes, compostos secundários, que vão interagir com fungos, com bactérias, para favorecer o crescimento da planta, por meio da absorção de água, absorção de nutrientes. E essa relação, ela pode ser também mutualística, então benéfica para os dois tipos de organismos envolvidos. A planta que, ao se associar com um fungo, uma bactéria, vai aumentar a sua eficiência de absorção de nutrientes ou de água, e ela pode também fornecer, por exemplo, algum tipo de abrigo para esses micro-organismos, tá? Então, essa seria a ideia de uma relação mutualística entre dois organismos. Bom, os metabólitos secundários, eles podem ser divididos em três grupos que são quimicamente distintos: os terpenos, os compostos fenólicos e os compostos nitrogenados. Bom, começando pelos terpenos, os terpenos, eles constituem o maior grupo de produtos secundários que uma planta pode produzir. Lembrando, né, que dentre essas três classes de compostos secundários, nem todas as plantas são capazes de produzir os mesmos tipos de compostos secundários, tá? Lembra que eu falei que os metabólitos primários, eles têm distribuição universal no reino vegetal, ou seja, todas as plantas, todas as espécies produzem os metabólitos primários, mas quanto aos metabólitos secundários, a sua distribuição ela é mais restrita. Então, quer dizer que uma determinada espécie ou um conjunto de espécies que estão dentro de um gênero, dentro de uma família, que vão ter a característica, né, de produzir determinados grupos. Dentro de terpenos, compostos fenólicos e compostos nitrogenados, existe uma série de compostos, tá? Então, no caso dos terpenos, existem os monoterpenos, diterpenos, triterpenos, sexterpenos, e cada um com um nome diferente, tá? Dependendo do tipo de planta, os nomes que são dados são diferentes, tá? E esses tipos de compostos podem ser restritos para aquele determinado grupo de espécies, ou uma única espécie que produz, não é reconhecido em nenhum outro tipo de espécie, tá? Então, por isso que possui distribuição restrita.
Mas no caso dos terpenos, né, ou terpenoides, dentre os estudos que já foram realizados, verificou-se que os terpenos eles têm uma ampla ocorrência nas plantas. E muitos desses terpenos acabam desempenhando funções fisiológicas primárias, como, por exemplo, componentes esteroides associados à membrana plasmática, que favorece, ali, interfere no processo de entrada e saída de compostos da célula. Muitos terpenos são pigmentos carotenoides. Os carotenoides, eles são pigmentos acessórios na fotossíntese, que acabam protegendo a planta contra o excesso de radiação luminosa. Podem fazer parte da cadeia lateral fitil da molécula de clorofila, então uma parte estrutural que faz parte do metabolismo primário. E também existem terpenoides que atuam como hormônios vegetais, como, por exemplo, a giberelina e o ácido abscísico. Então, em muitos casos, ó, olha só, eu, olha, eu não vou dizer 100% certeza, mas é com uma confiança muito grande que eu digo que praticamente todas as plantas produzem esses dois tipos de hormônios, que são o ácido giberelínico, ou a giberelina, e o ácido abscísico, tá? Então, são hormônios vegetais. Os hormônios, eles atuam, eu não vou dizer diretamente, mas como coadjuvantes ali do processo de crescimento e desenvolvimento vegetal. No caso da giberelina, a giberelina é um hormônio que está relacionado ao crescimento das plantas. Todas as plantas que produzem sementes, existe produção de giberelina na semente, que ela pode atuar no processo de dormência, no processo da germinação, do modo geral. Enquanto tiver uma concentração mais alta de giberelina dentro de uma semente, a semente não germina. Então, o hormônio ele precisa ser eliminado para que a planta, a semente inicie seu processo de germinação. Bom, os terpenos, eles são muito importantes e atuam na defesa das plantas, né? Basicamente, a maior parte dos terpenos conhecidos. Claro que existem alguns, como esses que eu citei, que atuam ali de forma paralela, coadjuvante, junto, né, do processo de crescimento e desenvolvimento das plantas, mas basicamente a maior parte dos terpenos atuam na defesa das plantas. São compostos que são tóxicos e deterrentes para muitos insetos e também para mamíferos herbívoros. Existem casos, não sei se vocês já ouviram falar de plantas que são tóxicas para o gado. Então, nas pastagens é sempre importante que o proprietário, né, do gado verifique se existem plantas ali que são tóxicas para o gado se alimentar. Em alguns casos, dependendo da planta, ela produz tipos de terpenos que podem até matar, porque o animal fica ali se alimentando, né, numa quantidade alta, e esses terpenos acabam intoxicando o animal. E um animal do tamanho de um gado, um boi, uma vaca, morre porque se alimentou de uma planta que produz terpenos. Um dos tipos de terpenos produzidos pelas plantas é um grupo chamado de piretroide. Piretroide é a base de venenos, como, por exemplo, o cotrine. Eu acho que todo mundo já usou cotrine na vida para eliminar barata ou outros insetos praga dentro de casa, né? Então, o cotrine, ele é a base de piretroide, que são ésteres de monoterpenos, tá? Então, tem ação inseticida. E dentro do reino vegetal, todo mundo aqui conhece o crisântemo, que é o cravo de defunto. Então, essa espécie, ela produz muito esse tipo de terpenos, ésteres de monoterpeno, como o piretroide, que tem essa ação que é inseticida, né? São tóxicos e deterrentes. Bom, em outros casos, né, a gente pode citar os monoterpenos presentes nas coníferas. As coníferas são um grupo de plantas presentes das gimnospermas. As gimnospermas são plantas que produzem sementes, mas sementes nuas. Elas são primitivas em relação às angiospermas. Tá?
Mas, de um modo geral, as coníferas, elas produzem, né, um tipo de monoterpeno que atua na defesa dos seus vegetais, na defesa vegetal. Dentro desse grupo das coníferas, né, tem uma característica anatômica nelas, né, na maioria das espécies, que são os ductos resiníferos. Então, desde lá das raízes, né, acompanhando o caule até nas folhas, existe um conjunto, né, seguido de células que formam um ducto. E nesse ducto passam metabólitos secundários, como, por exemplo, os monoterpenos que atuam na defesa desses vegetais. Eu não sei se eu já passei para vocês um documentário do Reino das Plantas, que são 3 episódios, 50 minutos e tal. Mas num desses episódios, depois eu até mostro para vocês, né, falo onde que tá, mostra lá a relação entre a joaninha, que é aquele inseto bonitinho, a ladybug, o pulgão e o pinheiro. A joaninha é o predador natural do pulgão. Tá? E o pulgão é um tipo de inseto que se alimenta de plantas. Tá? E no caso das coníferas, né, se o pulgão se alimenta ali das coníferas, essas plantas, o pulgão ele tem a característica de perfurar, né, a folha e ele vai tentar buscar o floema, que é o tecido que transporta a seiva elaborada, né, onde tem açúcares. Né? Aí o pulgão, ao perfurar a folha, ele acaba perfurando também esses ductos resiníferos. Tá? E ao perfurar os ductos resiníferos, liberam esses terpenos. E esses terpenos são voláteis, tá? Que eles saem para a atmosfera. E essa liberação de uma planta acaba criando uma rede em cadeia. Todas as plantas ao seu redor vão sentir que está sendo liberado esses monoterpenos na atmosfera, esses monoterpenos voláteis, e elas vão começar também, as outras plantas vão começar a liberar também esses monoterpenos voláteis. E sabe o que isso acarreta? A joaninha, que está longe, ela vai sentir o cheiro desses compostos voláteis liberados pelas coníferas, e elas vão ser guiadas pelo cheiro e vão chegar lá na floresta de coníferas que estão sendo atacadas pelos pulgões. E ali, então, as joaninhas vão fazer a festa e se alimentar desses pulgões. Tá? Então, é um dos conteúdos dentro desse documentário. É bem legal de ver. Depois eu passo para vocês. Ah, mas olha só que interessante essa relação, né, de coevolução entre plantas e animais. Tá? Então, uma planta ela está sendo predada, atacada por um inseto, aí ela emite um sinal químico por meio de compostos secundários para o predador desse inseto que está atacando ela. Né? Então, é um tipo de controle biológico. Imagina como que isso funciona na natureza, né? É um tipo de equilíbrio que é fantástico. Né? Tá. Bom, eu comentei, né, desses monoterpenos que são voláteis. Então, dentro dessas substâncias voláteis dos terpenos, existem os monoterpenos e os sesquiterpenos, que têm essa característica de volatilizar, soltar os aromas, né? Os óleos essenciais, eles são muito utilizados na medicina popular, né, para tratamento de diversas enfermidades. E dentre esses, a gente pode citar, aqui embaixo eu coloquei uma foto de um ápice de uma planta de maconha, e bem no ápice, né, existe aí uma série de tricomas glandulares, tricomas tectores, que liberam essas substâncias voláteis, os monoterpenos, sesquiterpenos, né? Porque elas vão produzindo e vão liberando, muitas vezes as plantas fazem isso para a sua defesa, tá? Só que o homem já identificou que muitos desses compostos secundários produzidos pelas plantas têm ação farmacológica para nós, né, humanos e outros animais. E no caso da maconha, o tal do canabidiol, né, e outros compostos que têm ação medicinal, eles são produzidos e acumulados nesses tricomas. Né? Então, é a parte do vegetal onde ocorre um acúmulo dessas substâncias e ela que seria de interesse farmacológico para a produção
em massa de óleos essenciais, que contém essas substâncias que têm efeito terapêutico. Aí na natureza também, normalmente, os tricomas, eles atuam como uma sinalização para os insetos ou outros tipos de animais que venham predar ali, como um herbívoro, por exemplo, né? É um aviso, olha, aqui tem muito tricoma, então provavelmente esses tricomas vão liberar alguma toxina que vai ter uma ação repelente, uma ação tóxica, e já fica de aviso, né? O animal já cria, assim, uma certa relação visual. Então, aquela parte, pelo menos aquela parte da planta, eu não posso me alimentar. E normalmente, olha, são ramos jovens que possuem maior quantidade de tricomas. Se vocês forem observar aí nas casas de vocês, normalmente as partes mais jovens das plantas possuem tricomas, que é para proteger aquela parte ali do órgão que ainda está jovem, não tem órgãos de resistência mecânica, né? E também são mais sensíveis à predação. Então, normalmente ficam localizados aí nessas partes. Bom, dentro de terpenos ainda nós temos o grupo das saponinas. As saponinas, elas têm propriedades detergentes, que formam espumas quando são misturadas na água, até mesmo na saliva de um animal herbívoro, inseto que vai se alimentar de uma planta que produz saponina. Acredita-se que a saponina ela é um composto tóxico, né, que tem ação detergente e emulsificante, e acredita-se que a sua toxicidade ela se deve à sua capacidade de formar complexos com esteroides, que são outros tipos de terpenos, podendo interferir na absorção de compostos pelo sistema digestivo ou até mesmo desorganizar membranas celulares após entrar na corrente sanguínea. Então, vocês imaginam, né? Tem, ali tem ação detergente que destrói moléculas que contêm gorduras, né? Então, membrana celular tem lipídios. Se esse composto tem ação detergente, vai desestruturar membranas celulares e leva, muito possivelmente, o animal, né, o outro organismo, à morte por causa dessa ação detergente. Bom, aí, como a gente está falando, né, de grupos taxonômicos e plantas medicinais, então, eu vou fazer alguns comentários a respeito da presença de terpenos dentro das plantas, né? Como eu falei, os terpenos, eles são compostos de ampla ocorrência no reino vegetal, mas existem alguns grupos de plantas que são relacionados que produzem determinados tipos de terpenos. Aí não sei se para vocês aparece do lado esquerdo, tá? Tem um grupo ali com 4 bolinhas, com ordens de plantas: Magnoliales, Piperalis, Austrobaleares e Lauralis. Essas ordens são chamadas ordens mais primitivas. Então, estão lá na origem das angiospermas. As primeiras angiospermas que surgiram, elas pertencem a essas ordens. Especialmente a primeira ali, que é a Magnolialis. Tá? Aí, se eu não me engano, depois vem Austrobaleares, Piperalis e Lauralis. Então, esse grupo ali especificamente produz alguns tipos de monoterpenos voláteis e sesquiterpenoides. E, né, esses são grupos mais primitivos. Aí, depois vocês vão entender mais, né, quando eu falar de sistemática vegetal, botânica 2, né, ao longo daquela árvore evolutiva, né, das plantas, especialmente das angiospermas, nós temos na base ali da evolução das angiospermas esse grupo das magnoliares, piperalis, austrobaleares e lauralis, e os outros grupos que são mais recentes, né? Estão mais distantes desses mais primitivos. Aí lá nesses mais distantes a gente encontra outros tipos de espécies que estão em famílias mais distantes a essas primeiras, que também podem apresentar os mesmos tipos de monoterpenoides voláteis e sesquiterpenoides. Aí é exemplo da família Myrtaceae, Rutácea, a ordem Apialis, a família Lamiaceae, Verbenaceae, Asteraceae. Dentro dessas plantas, né? Que exemplos a gente pode considerar que estão mais próximos de vocês? Essas mais primitivas, eu acho que vocês só conheceriam
reconheceriam plantas da ordem Piperalis e Lauralis. Piperalis, a gente pode citar as pipers, ou pimentas, como por exemplo a pimenta do reino, tá? Ou a pariparoba, que é um tipo de piper também, que é uma planta nativa da Amazônia. A pimenta do reino também é muito cultivada por aqui, né? Então está dentro dessa ordem Piperalis, então são plantas que são mais primitivas, né, ao longo da evolução das angiospermas. E eu acho que vocês também podem reconhecer alguns grupos de plantas dentro de laurales. Um dos exemplos é o louro, da folhinha que a gente coloca para temperar feijão, por exemplo, né? Então, o louro, ele tem essa característica de ser aromática. A própria pimenta do reino também, né? São plantas aromáticas que produzem monoterpenos voláteis, tá? E lá no outro ramo, que outras plantas a gente pode citar? Que é de conhecimento de vocês. Dentro da família Myrtaceae, eu acho que todo mundo deve conhecer a goiaba. A goiaba é uma espécie da família Myrtaceae. O eucalipto também é da família Myrtaceae. E aqui na região, a gente pode citar, por exemplo, o camu-camu, ou sarão, não sei como que vocês conhecem, que é essa planta que ocorre geralmente nos pedrais aí do rio Xingu, que solta um frutinho avermelhado, bastante azedo, que é riquíssimo em vitamina C. Então, pertence à família Myrtaceae. Dentro de Rutaceae, a gente pode citar as espécies cítricas, né, como limão, a laranja, e elas têm a característica de produzir os monoterpenos do tipo limonoides, tá, que dão aquele aroma característico das plantas cítricas. Dentro da ordem Apialis, existem muitas plantas que são utilizadas como condimento e também como planta medicinal, como o coentro, a salsinha, a erva doce, o funcho, tudo dentro dessa ordem Apialis. No caso da lamiácea, eu citei para vocês, né, no momento síncrono que a gente teve, existem muitas plantas medicinais, condimentares e aromáticas que são utilizadas por nós no nosso dia a dia, né? Como é o caso do manjericão, o caso da hortelã, do orégano, né? E muitas outras plantas que têm aquela característica do caule quadradinho que eu citei para vocês, a alfavaca, né? Então, muitas plantas que têm ação medicinal que são derivadas desses terpenos. Família Verbenaceae. Vocês já ouviram falar da erva cidreira? Existem basicamente, que são mais conhecidas, dois tipos de erva cidreira, que é a Melissa officinalis e a Lípea alba. Se eu não me engano, a Melissa officinalis é da família Lamiácea. Vou até conferir aqui. Vamos tomar água por enquanto. Melissa officinalis. Eu acho que é Lamiácea. É um tipo de erva cidreira. Aqui, 308. Família Lamiaceae, tá? A Melissa officinalis é um tipo de erva cidreira, uma espécie pertencente à família Lamiaceae. Mas tem um outro tipo de erva cidreira, que é chamada de erva cidreira brasileira, que é a Lípea alba. E a Lípea alba não é da mesma família que a Melissa officinalis. A Lípea alba pertence à família Verbenaceae, tá? Mas nos dois casos existe aquele aroma característico que provém também de, lembra que eu falei do linalol, limoleno? São tipos de terpenos que são produzidos tanto na família Lamiaceae quanto na Verbenácea. Só que na família Verbenácea o aroma ele é um pouquinho mais fraco. Então a Melissa officinalis tem um cheiro mais forte, aquele característico da erva cidreira, do que a Lípea alba, que pertence à família Verbenaceae. Dentro da família Asteraceae também existe uma infinidade de plantas e todas as plantas que têm uma florzinha do tipo do girassol ou da margarida, todas são da família Asteraceae, tá? E normalmente elas apresentam sesquiterpenos do tipo Lactona sesquiterpenas, que tem também ação medicinal. Bom, aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de alimentos
que produzem terpenos e o tipo de terpeno que eles produzem e a ação medicinal que, que a gente pode se beneficiar, né? Então, do limoleno, que é presente nas plantas cítricas, né, da família Rutácea, a gente pode encontrar terpenos que têm ação antidepressiva, ansiolítica. Essa outra plantinha ali, eu não consigo identificar o que é. Mas ela tem um tipo de terpeno que é o terpinoleno, que é bom para asma, é também anti-inflamatório. O mirceno, que é encontrado na manga. A manga, a manga é da família Anacardiaceae, tá? Então, possivelmente, outras espécies da família Anacardiaceae vão produzir esse terpeno chamado mirceno, que tem ação antioxidante, também auxilia para quem tem insônia. O linalol, que é um dos compostos produzidos por quase todas as espécies da família Lamiaceae, ele tem também essa ação sedativa, ansiolítica, especialmente no caso da erva cidreira. Tanto a Melissa officinalis quanto a Lípia alba, elas têm essa função mais calmante, né? Tanto para acalmar os nervos, quanto também para tratar da ansiedade. Tá? Aí, por último, a gente vê ali a pimenta do reino, que tem um terpeno do tipo cariofileno, que atua em dores crônicas e também em insônia. Bom, vou dar um tempinho, rapidinho. Bom, agora a gente entra no segundo grupo de compostos do metabolismo secundário, que são os compostos fenólicos. Os compostos fenólicos, eles também constituem um grupo que é muito heterogêneo e atualmente já foi identificado cerca de 10 mil compostos fenólicos dentro do reino vegetal. Tá? Então, eles também têm, assim como os terpenoides, ampla distribuição no reino vegetal. Aí aqui tem alguns exemplos de tipos de compostos fenólicos, tá? Dentre eles ali o ácido cafeico, que é um composto presente aí na planta do café, tá? Então, eles têm essa característica de terem um anel aromático, né? Todos os compostos fenólicos, eles têm um anel aromático que é ligado por um ou mais grupos hidroxilas, tá? Então, se vocês observarem, todos eles têm, esses exemplos aqui têm essa característica de possuir um anel aromático com um ou mais grupos hidroxilas. Qual é a função dos compostos fenólicos nas plantas? São variadas, né? Eles podem atuar na defesa contra insetos, herbívoros e fungos, tem função alelopática, se associam mutualisticamente com outras plantas e com animais, tem ação fotoprotetora. Como que funcionaria essa defesa contra insetos, herbívoros e fungos? Especialmente pela produção de dois tipos de compostos fenólicos, são as legiminas e tanino.
A lignina é um tipo de macromolécula que está presente em alguns tipos de células vegetais, tá? Como as que possuem parede celular secundária, com lignina. Aí entra os esclereídeos, esclerênquima, que são divididos em esclereides e fibras, e o xilema, que contém também bastante lignina. E o tanino é uma substância que também ela é tóxica e deterrente para muitos insetos e para fungos, e acabam ficando normalmente na epiderme das plantas, tanto nas folhas quanto no caule. Algumas espécies arbóreas têm muito tanino nas cascas, e esse tanino, ele né, já foi e ainda é muito utilizado para curtimento de couro. Tá? Quanto aos efeitos alelopáticos, por meio da fitotoxicidade, tá? A liberação de compostos que são tóxicos para outras plantas ou outros organismos. Essa atividade fitotóxica se dá por causa de cumarinas, de fenilpropanoides, do ácido caféico, que tem essa ação tóxica, que vão matar ou inibir o crescimento e a reprodução de outras espécies. Como que os compostos fenólicos podem atuar também de forma mutualística, né? Sendo benéfico, formando uma associação benéfica com outras plantas e animais. Aqui eu tenho uma fotinha de uma abelha polinizando uma flor, né? E aqui a gente tem uma associação mutualística, né? A gente tem uma planta que está fornecendo alimento para a abelha e em troca essa abelha vai fazer a polinização, vai levar o pólen daqui para outra planta e assim vai garantir a reprodução dessa planta aqui, tá? Mas como que essa abelha é atraída para essa flor? Por meio das cores, por meio dos aromas, né? Que essa flor pode estar liberando aromas e tem uma cor que é mais visível para determinado tipo de agente polinizador. Tanto as cores quanto os aromas são dados também por meio de compostos fenólicos, que são especialmente flavonoides e antocianinas. As antocianinas são pigmentos que dão essa coloração, como vocês podem ver na imagem acima aqui, ó, essa coloração mais arroxeada para as plantas. Né? Então, são atrativos, certo? E também os aromas, que aí entram os flavonoides, que atuam na chamam esses polinizadores por meio dos aromas. Né? Então, quer dizer que ali tem alimento para eles. E outros tipos de relações mutualísticas são também com organismos fixadores de nitrogênio, que são as bactérias. Né? Nem todas, né? As bactérias que fazem essa fixação de nitrogênio. E a associação mutualística se dá por meio da produção de flavonas e flavonoides, que são compostos fenólicos. As flavonas e os flavonoides também atuam como fotoprotetores, ajudam a diminuir os efeitos danosos da radiação ultravioleta A e B. Tá? Então, normalmente, ó, aqui nessa primeira planta, na primeira foto, tem uma camada aqui de cutícula, e essa cutícula ela é impregnada de flavonas e flavonoides que ajudam a proteger a planta do excesso de radiação luminosa. Aqui embaixo a gente pode observar, né, uma imagem de uma raiz de uma planta leguminosa que está cheia de nódulos, e dentro desses nódulos existem as bactérias nitrificantes, né, que vão transformar o nitrogênio atmosférico em formas que são absorvíveis pelas plantas, né, o amônio ou nitrato, certo? Então, é uma relação mutualística porque existe uma troca, né? As bactérias vão fornecer nitrogênio para a planta, que é um elemento essencial, enquanto as bactérias ficam protegidas ali nesses nódulos que são formados nas raízes. Bom, aí aqui tem alguns exemplos também de compostos fenólicos e suas funções medicinais. Normalmente, os compostos fenólicos, eles têm uma ação antioxidante no nosso organismo, e essa ação antioxidante também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de nutrientes que são ricos em flavonoides, né, e outros tipos de compostos fenólicos, mas normalmente a maioria aqui estão falando dos grupos dos flavonoides, né, isoflavonas, flavonoides, e também as antocianidinas, que,
né, que são antocianinas que dão colorações com essa tonalidade ali de roxo, de um vermelho mais forte, dos vegetais. E tem essa característica, né, de ser antioxidante, que combate os radicais livres, previne contra o envelhecimento precoce e fortalece o sistema imunológico. Bom, e por fim, né, vou citar para vocês aqui o terceiro grupo de metabólitos secundários, que são os compostos nitrogenados. Inclui-se nessa categoria alguns compostos que são bem conhecidos na defesa das plantas contra a herbivoria e possuem efeitos tóxicos para os humanos em relação às suas propriedades medicinais, que podem ser estimulantes, sedativas, né, ou mesmo tóxicas, como eu comentei. Os compostos nitrogenados são compostos que possuem nitrogênio na sua estrutura química. Eu observei na disciplina de plantas medicinais que eu dei no PLE, né, que na atividade eu pedi para citar exemplos de compostos nitrogenados. E muitos alunos acabaram colocando compostos nitrogenados, mas do metabolismo primário e não do metabolismo secundário, como, por exemplo, os alcaloides, né, que tem essa ação no metabolismo secundário vegetal, que vai atuar na defesa, né, e para a gente pode funcionar como tóxico, sedativo ou estimulante. Não é o caso, por exemplo, da, da amônia, da clorofila, né, que são compostos, né, do metabolismo primário, tá? Então, aqui como exemplo de alcaloides, né, que são um dos tipos de compostos nitrogenados, existem aí essas substâncias que são muito conhecidas por nós, né, como a morfina, a nicotina, a conieína, a cocaína. Aí aqui em cima eu coloquei um exemplo da cafeína, né, que é o composto majoritário presente no café. Aqui do lado eu coloquei uma plantinha, né, que tem essa flor, esse fruto aqui, não sei se vocês conhecem, mas é a papoula, de onde é extraído o ópio, que tem essa ação sedativa do sistema nervoso central. Bom, outros tipos de compostos nitrogenados são os glicosídeos cianogênicos. E olha só a diversidade de plantas que tem aqui, que são da nossa alimentação, que produzem glicosídeos cianogênicos. Vocês já ouviram falar no ácido cianídrico, que é um veneno? Pois é. Então, são compostos extremamente tóxicos para nós, né, humanos, para os animais, do modo geral, e estão presentes em alimentos que a gente costuma consumir no nosso dia a dia. Ali, como exemplo de frutas, né, a maçã, a pera e o pêssego. Só que aí esses compostos, esses glicosídeos cianogênicos estão presentes, que a gente não pode comer semente dessas frutas. E na mandioca, mais especificamente na mandioca brava, né? A mandioca brava que faz a maniçoba. Mas existem procedimentos, né, químicos que extraem esses compostos tóxicos e a gente consegue se alimentar. Até mesmo da mandioca brava. Né? Ferver, por exemplo, durante 7 dias, acaba quebrando esses glicosídeos cianogênicos e eles não são tóxicos para o nosso consumo. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, em comer, né, se alimentar com frequência de coisas que tem tucupi e também da própria maniçoba, tá? Porque ainda assim pode restar, né, vestígios aí desses compostos nitrogenados que são tóxicos. Existem relatos, né, de regiões como no Brasil, aqui no Pará, que a mandioca é a base da alimentação das pessoas, existem casos de paralisia parcial dos lábios por causa do consumo excessivo da mandioca e que acaba sendo produzido aí o ácido cianídrico e a pessoa se intoxica, né? Fica com essa paralisia. Só que assim, normalmente, vamos pensar no consumo desses alimentos, né? Da forma in natura. Nas plantas, esses glicosídeos cianogênicos não têm efeito nenhum, não faz mal para a planta. Só que não faz mal por quê? Porque, por exemplo, o ácido cianídrico, que é o próprio veneno,
ele não está nessa forma lá na planta. Para ele ser formado, precisa unir dois tipos de compostos. Tá? Então, os glicosídeos cianogênicos, eles não são clivados na planta intacta, pois os glicosídeos, esses glicosídeos cianogênicos, e as enzimas de clivagem estão espacialmente separados. Existem compartimentos dentro da planta, por exemplo. Os glicosídeos estão num determinado tipo de tecido ou célula, e as enzimas que fazem a sua clivagem, aquela transformação, estão em outro compartimento, ou em outro tecido, ou em outras células. Tá? Só que, quando um animal vai ser alimentado desse alimento in natura, quando ele mastiga, o que acontece? Ele vai destruir as células, né? E aqueles compostos, os cianogênicos, os glicosídeos que estavam num compartimento e as enzimas que estavam no outro, vão acabar se misturando. E ao se misturar, eles vão formar o ácido cianídrico. É aí que forma o veneno e o animal que está se alimentando daquilo, né? Ainda mais uma quantidade maior, pode vir a óbito muito rapidamente. É um dos tipos de venenos, né, de compostos tóxicos, que tem ação mais rápida conhecida. Tá? Aqui eu coloquei também uma foto da flor da cicuta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é por meio dessa planta que é extraído alguns tipos de compostos nitrogenados, que são glicosídeos cianogênicos, como a estricnina, que também é um veneno poderosíssimo, ó. A atropina, tem ação estimulante, né, cardiotônica, e a coniina, que é um tipo de veneno. Tá? Todos eles são extraídos dessa plantinha que tem uma florzinha bonita, que é a cicuta. Bom, aí um outro tipo de composto nitrogenado são os glucosinolatos, que também estão presentes em alimentos que a gente costuma consumir no dia a dia, como por exemplo o repolho, né? Aqui no Pará, especialmente em São Félix do Xingu, a folhosa que tem disponível para a gente comer sempre, todo o ano inteiro, é o repolho. Né? Dificilmente você vai achar uma alface, uma rúcula, mas o repolho e a couve tem o ano inteiro. E nos dois casos, tanto o repolho quanto a couve são dessa ordem Brassicaris aqui, que vocês estão vendo, que é da mesma família do rabanete e da mostarda. Tá? Esses compostos, os glucosinolatos, eles são substâncias voláteis. Por isso que esses tipos de alimentos aí têm um cheiro, um sabor bastante característicos, né? São mais fortes. O brócolis, o repolho, o rabanete. Eles são hidrolisados por enzimas conhecidas como mirosinases para produzir forte odor e sabor, encontrados principalmente em Brassicaceae, que é a família dentro da ordem Brassicaris, e famílias relacionadas. Aí os glucosinolatos liberam os compostos responsáveis pelo odor e pelo gosto característico que esses vegetais têm. E para nós humanos, né, esses compostos não são tão tóxicos, mas para alguns tipos de inseto, por exemplo, são compostos que são tóxicos, desestabilizam o sistema do organismo e ele pode vir a óbito. Tá? Bom, no mais é isso, tá? A gente vai ter como base agora esses três tipos de compostos do metabolismo secundário, tá aqui para vocês, que são os terpenos, os compostos fenólicos e os compostos nitrogenados, e eles vão servir de base para a gente ter um entendimento sobre a ação medicinal das plantas. Né? Então, as atividades biológicas que determinadas plantas apresentam, que podem ser tanto farmacológicas como tóxicas, elas advêm dessas classes de compostos, os terpenos, compostos fenólicos ou nitrogenados. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? As plantas produzem os compostos do metabolismo secundário especialmente para sua defesa e sobrevivência, né? Para competição com outras plantas, organismos, e também para sua proteção, para sua defesa. E o homem muito esperto, né, consegue se beneficiar da produção do metabolismo secundário vegetal e utilizar esses compostos de forma farmacológica. Então, vocês viram aí, né, tem inúmeros tipos de compostos, né, como a morfina, que é um medicamento poderoso para dor, que é extraído de plantas.
muitos outros. Depois eu vou mandar o material para vocês verem a infinidade de remédios, de fármacos que tem na sua base compostos do metabolismo secundário vegetal. Então, sim, gente, o conhecimento popular sobre as plantas medicinais é muito importante para os estudos que vão identificar essas classes de compostos, que posteriormente vão testar a atividade biológica e que depois disso ocorre a produção dos medicamentos com atividade terapêutica. Tá? Então, a gente finaliza esse tópico de hoje, né, que é sobre grupos taxonômicos e seus constituintes químicos. Se vocês tiverem alguma dúvida depois de assistir, ou enquanto vocês vão assistindo, vão anotando e a gente pode discutir no próximo sábado, tá? Então, no próximo sábado, deixa eu abrir aqui o plano de ensino. Vocês vão acompanhar, né? Eu mandei o plano de ensino lá no grupo. Para o próximo encontro, a gente vai ver os compostos de atividade terapêutica e aromática, né? Quais são os princípios ativos de determinadas plantas, como a gente pode utilizá-los como fármacos fitoterápicos, substâncias aromáticas. Vamos dar uma pincelada sobre as rotas metabólicas e vou mandar um vídeo para vocês sobre métodos analíticos e industriais de extração, tá bom? Então, boa semana para vocês e bons estudos.